quero pedir para que você abra a sua Bíblia, sentado como você está, em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 22. Enquanto você procura, tenho aqui a alegria de mais uma vez apresentá-los, embora o sentimento que nós temos é que já fazem parte desta igreja, desta família. Irmão Fabrício e a sua esposa Rayane, sejam bem-vindos. Uma alegria tê-los conosco. Esta é a casa, esta é a família. Deus abençoe. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, como disse, no capítulo 22 de Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 22 de Apocalipse. Eu estarei lendo na versão que eu tenho em mãos, a partir do verso 7, embora estarei lendo o verso 7 e depois estaremos saltando para o verso 11 em diante. Então, verso 7 e depois vamos para o verso 11 e dar sequência à leitura. Diz assim o texto sagrado: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, mais do que alegre, mais do que feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A partir do verso 11, diz o texto: Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apenas a partir do verso A, do verso 16, apenas a parte A, para encerrarmos, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos, ó Pai, para que glorificar, exaltar o teu santo nome, na condição de vaso, de canal, de instrumento, onde o Senhor é o musicista por excelência. O Senhor é quem fala, o Senhor é quem ilumina a nossa mente e prepara os nossos corações para sempre receber a tua poderosa palavra. Portanto, Pai, fale conosco, ó Espírito Santo. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amados e queridos, o livro de Apocalipse, talvez evitado por muitos que não compreendem, pela sua forma, pela revelação acerca do fim. Se nós olharmos para o livro de Apocalipse, vamos entender que de fato o fim é inevitável. Não somente o livro de Apocalipse, mas também acerca dos profetas que foram usados para trazerem a palavra do Senhor, para ministrarem acerca do fim. Se olharmos para Ezequiel, em uma parte das suas escritas, ele vai falar acerca do fim. Olharmos para Daniel, também da mesma forma. Se olharmos para Zacarias, também. Os profetas profetizaram. Não somente os profetas, mas o próprio João Batista, o precursor de Cristo, aquele que veio para preparar o caminho, também falou. O próprio Cristo
estando aqui na terra, falou acerca do fim. Não somente aí, mas outros que vieram, como o próprio apóstolo João, nas suas epístolas escritas, ele vai falar também acerca do fim. O apóstolo Paulo também vai falar acerca do fim. O fim é inevitável, o fim é real. Há um fim que a Bíblia diz. Embora muitas vezes nós olhamos para estas palavras que falam acerca do fim, e a gente acaba se assustando, e para muitos passa a ser um assombro, para muitos passa a ser algo de perplexidade, a ponto de evitarem, por não quererem se deparar com esta realidade. Mas a igreja do Senhor, o texto sagrado vai dizer, o próprio Cristo no verso 16, quando o apóstolo João, depois de ter tido toda esta revelação acerca do fim, o próprio Cristo no verso 16 vai dizer, eu, primeira pessoa, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Há um imperativo, em todo esse texto que nós lemos, há um imperativo presente. O apóstolo João, depois de perceber, de ter a visão de todo o cenário, ele vai terminar desta forma, no imperativo presente, aconselhando a igreja. E o próprio Cristo aqui, no verso 16, vai ressaltar a importância de se pregar acerca do fim, de se pregar que o fim é real, queira o homem ou não queira, queira a humanidade ou não queira, queira os governos ou não queira, é fato que o fim virá sobre todos, não somente apenas a raça humana, porque se nós olharmos para Gênesis, vamos entender que a sentença dada, que a contaminação houve, não somente do homem, mas a terra também. E vamos olhar para o texto sagrado de Apocalipse e vamos entender que também o fim das coisas virá, não somente o fim da humanidade, mas o fim de todas as coisas. É por isso que o texto sagrado vai dizer do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, da Jerusalém celeste. E olhando para o texto sagrado, é fato que precisamos pregar. Talvez eu vejo uma certa necessidade dos altares, dos púlpitos das igrejas, voltarem a pregar acerca do fim, voltarem a falar acerca do arrebatamento. O arrebatamento da igreja, o fim para as outras coisas, para as outras pessoas. Olhando para a palavra do Senhor, nós vamos entender com muita propriedade que o fim virá e de que forma virá. Ao olhar para Apocalipse até o capítulo 3, nós vamos entender que o apóstolo João, na revelação divina, ele vai ter mensagem para as igrejas da Ásia Menor. Se você olhar para o capítulo 2 e o capítulo 3, há uma mensagem para a igreja de Éfeso. Se você continuar olhando, há uma mensagem para a igreja de Esmirna, há uma mensagem para a igreja de Pérgamo, há uma mensagem para a igreja de Tiatira, há uma mensagem para a igreja de Filadélfia, há uma mensagem para a igreja de Laodiceia. Essas igrejas, em todo o contexto, representam as igrejas do nosso tempo, da nossa época. A mensagem acerca do fim, do arrebatamento, precisa ser pregada. Até o capítulo 3, observa-se que João está trazendo, está vendo, está tendo o diagnóstico de cada igreja, está tendo a noção exata de cada igreja. Igrejas estas que eram conhecidas pelo apóstolo João. Mas quando chega no capítulo 4, e na sua casa você vai meditar, o primeiro verso vai dizer que a porta do céu se abre. Pela primeira vez em Apocalipse, nós vamos ver por 2 vezes as portas dos céus se abrindo. Uma primeira delas é no capítulo 4, quando a porta de Deus, a porta do céu se abre pela primeira vez. A segunda vez é no capítulo 19, que vai dizer que agora novamente a porta se abre. Mas no capítulo 4 a porta se abre e há uma voz que ecoa dos céus, dizendo para João: suba para cá, venha para cá. É incrível pensar que até o capítulo 3 a igreja é mencionada por pelo menos 16 vezes.
Mas a partir do capítulo 4, a igreja já não é mais mencionada, porque nós entendemos que é justamente nesta voz que ecoa dos céus que acontecerá o arrebatamento da igreja. Suba para cá, venha para cá. E se vocês entenderem a partir do capítulo 5, a partir do capítulo 6 principalmente, do livro que nós lemos, vence a ira de Deus, toda a ira de Deus derramada sobre os seus aqui na terra, sobre os seus não, sobre toda a humanidade. A ira de Deus, pelos selos que nós lemos, os 7 selos, as 7 trombetas, a ira de Deus, o cálice de Deus derramado. Só que antes, a igreja, no verso 1 do capítulo 4, foi tirada da terra, porque nós assim concordamos, nós assim cremos, que a igreja do Senhor, igreja que eu faço parte, igreja que você faz parte, igreja que se reúne no domingo pela manhã, será tirada antes da grande tribulação. Suba para cá. A primeira lição que nós temos nesta noite é: o fim virá, a vinda de Cristo é real. A vinda, ela acontecerá em 2 adventos. Em primeiro momento, a vinda será em manifestação para a sua igreja, onde a igreja, tão somente a igreja, os crentes, os fiéis da terra, ao soar da trombeta. O capítulo 4 e o verso 16 e 17 de 1 Tessalonicense vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor. Se nós estamos aqui é porque há uma promessa: a igreja será tirada da terra. A igreja será tirada da terra. Há uma esperança para todos nós. Há uma esperança para todos nós. Mas é lindo observar que tudo isso começa a partir de Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus. A Bíblia vai dizer que ali estavam os 11 apóstolos, ali estava aquele grupo de apóstolos, olhando para cima. Jesus, por 40 dias, ele vai terminar, a partir da sua ressurreição, de fato concluir a sua obra na terra. E é a partir do capítulo 1 de Atos, quando Jesus é assunto aos céus, o texto sagrado vai dizer que ele é envolvido por aquelas nuvens. Uma vez envolvido, aqueles apóstolos estão olhando para cima, e o verso 11 do capítulo 1 vai dizer: os 2 varões vão dizer para aqueles que estão olhando perplexos, a palavra vai dizer: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aleluia, glória a Deus. Esta é a esperança da igreja. No primeiro tempo, a igreja, apenas a igreja, o mundo não o verá, as nações não o verão, a humanidade inteira não o verá, mas somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. A igreja o verá, e uma vez sendo tirada, a Bíblia vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos subiremos para estar com Ele para todo sempre. Aleluia. Neste primeiro tempo, a igreja é tirada. A partir do momento que a igreja é tirada, nós vamos ver aqui na terra acontecer a 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel, os últimos 7 anos antes da ira de Deus ser derramada. Os 3 primeiros anos e meio aqui na terra, a igreja nos céus, a igreja nos céus, a igreja nos céus. Se não merecer um glória a Deus, aleluia, a igreja nos céus. Mas aqui na terra qual será o cenário? Por 7 anos, a Bíblia vai dizer dos 3 primeiros anos e meio de falsa paz, um governo mundial, uma ordem mundial. E para isso a Bíblia Sagrada vai dizer da besta que nasce, que vem do mar. Este
o grande político, o grande homem em uma nova ordem que estará governando as nações. Mas a Bíblia Sagrada também vai dizer daquela besta oriunda da terra, se referindo ao falso profeta. Ambos estarão em um só propósito, um governo satânico. Por 3 anos e meio o mundo verá em falsa paz. Parece que a justiça social será reparada. A impressão que se terá é que as coisas agora vão dar certo, mas aquilo não se passará de 3 anos e meio de falsa paz. Eu imagino a mídia, eu imagino todo o cenário, a mídia, a grande mídia divulgando: agora sim temos um governo que nós merecemos, agora sim nós temos um governo que de fato faz a justiça social. Mas nada será do que um equívoco por parte da humanidade em pensar que aquela é a verdadeira paz. E se olharmos para o texto sagrado, em todo o tempo o anticristo, a besta oriunda do mar, ela quer se parecer com Cristo, a ponto de olhar para as profecias do Antigo Testamento, e Daniel vai falar acerca disso. Em 3 anos e meio aquela falsa paz se encerra, e agora começa os 3 anos e meio finais dos 7 anos. 7 anos dividido, 3 anos e meio em falsa paz. Mas os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação de fato consolidada. Amados e queridos irmãos, duro será para aqueles que aqui estiverem. A Bíblia Sagrada vai dizer que o dragão será expulso depois de uma grande batalha travada nos céus. O dragão, a potestade maligna que hoje está nos céus. Engana-se quem pensa que o diabo hoje está no mundo dos mortos ou no submundo, no inferno. Pelo contrário, biblicamente, a Bíblia vai dizer que o dragão, os demônios estão nas potestades, no domínio dos céus, da potestade dos ares e também da terra. Mas vai chegar o tempo onde, depois de ser empreendida uma grande batalha, o dragão será expulso e virá para a terra. Estes anos finais serão anos terríveis da grande tribulação. Mas detalhe, a igreja nos céus. Detalhe, a igreja nos céus. Detalhe, a igreja nos céus, nas bodas do Cordeiro, glorificando, adorando ao Senhor. Não espere chegar lá. O hino da irmã Fabiana Anastácio, que hoje já está lá, aguardando o arrebatamento da igreja, é: quando eu chegar lá, lá eu adorarei. Não me lembro bem o texto, o hino, mas ao chegar lá eu adorarei. Mas não espere chegar lá, comece a adorar no dia de hoje. Porque é motivo, nós temos todos os motivos, nós temos todas as razões para levantar a nossa mão e adorar aquele que merece, aquele que é o nosso Senhor, aquele que derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos dar o direito desta esperança. Esperança esta fundamentada, esperança esta sólida. Só não vai participar do ato do arrebatamento da igreja quem não estiver com a sua vida preparada. Mas aqueles que têm as suas vestes, o texto sagrado vai dizer: aqueles que têm as suas vestes puras, aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui em um ato de Santa Ceia, nós estamos aqui em um domingo de ceia, um dia de celebração da vida, um dia que se celebra não somente a morte, mas um dia que se celebra também a ressurreição daquele que morreu, morte de cruz. Os seus restos, ou o seu corpo fora levado para a sepultura, mas a palavra vai dizer que ao terceiro dia, eu tenho que repetir isso e dar ênfase: ao terceiro dia. Aleluia. Aquele que era muito mais do que um profeta, porque ele é o profeta, aquele que o profeta Isaías vai dizer acerca dele, do menino que nasceria, do Deus encarnado, aquele que veio para viver entre nós. O seu ministério, por mais que tenha sido um ministério muito sucinto na nossa concepção humana, mas um ministério de 3 anos de suficiência para que nós hoje estivéssemos aqui e a sua igreja possa ter a esperança de que Ele virá para nos tirar desta terra. Então vai um recado para aqueles que sofrem: Ele virá e lá não haverá sofrimento algum. Vai um recado para aqueles que ranjos têm:
que range os dentes com o sofrimento, com o labor desta vida, com a angústia desta vida, com a tristeza desta vida. Há uma esperança. Embora soframos aqui, embora nos angustiemos aqui, mas há uma esperança para a igreja do Senhor. A igreja será tirada, a igreja será tirada, a igreja será arrebatada. Então, por esta esperança, nós aqui estamos para celebrar a vida. Então levante a sua mão e agradeça a Ele. Em ações de graça, nós te adoramos, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Senhor. Nós te exaltamos, ó Senhor. Glorificado nos céus, glorificado na terra, glorificado debaixo da terra, seja o nome santo do Senhor. Tu és santo. A igreja louva comigo. A Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo 4, coisa linda, se você ler na sua casa o capítulo 4, a Bíblia vai dizer que quando João, na revelação, a partir de ser chamado no verso 1, suba para cá, ele vai contemplar o trono do Altíssimo. A primeira visão que ele tem é o trono do Altíssimo, o trono do Deus, da primeira pessoa da Trindade. Escute bem, quando João contempla o trono de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai contemplar também, envolvido naquele trono, os 4 seres celestiais. Nós entendemos que são os 4 querubins. A Bíblia Sagrada também vai dizer que depois de contemplar o trono do Deus Altíssimo no capítulo 4, os 4 querubins, a Bíblia Sagrada vai dizer que ali tem 24 anciãos. E o que é mais lindo é que os 24 anciãos, 12 representando o Antigo Testamento, as 12 tribos, os patriarcas, e 12 representando os apóstolos. O que significa isso, pastor? A partir do momento que João chega no céu, ele contempla o altar, ele contempla o trono de Deus, ele contempla os querubins e os 24 anciãos, 12 tribos, e também representando os 12 patriarcas, mas também os 12 apóstolos, representando todo o povo de Deus reunido, o povo de Deus do Antigo Testamento, aquele povo que renunciou os prazeres dessa vida para servir o Criador. Eles estão nos céus, na visão do capítulo 4 de João, mas não também somente aqueles do Antigo Testamento, mas também a igreja do Novo Testamento, a igreja do tempo da dispensação da graça, da dispensação do Espírito, os 12 apóstolos representando também o povo de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que todos eles estavam prostrados e adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo. Então, amados, vamos adorar ao Senhor. Só que não fica no capítulo 4, porque no capítulo 5 João agora vai aprofundar a revelação. No capítulo 4 ele contempla o trono de Deus, da primeira pessoa da Trindade. Aleluia. Ele vai contemplar também a presença dos 7 Espíritos, representando o Espírito Santo de Deus nos céus. Ele vai contemplar os 4 querubins, ele vai contemplar os 24 anciãos. Mas quando chega no capítulo 5, meu Deus do céu, ao chegar no capítulo 5, parece que está faltando alguém, porque no capítulo 4 ele vê Deus, a primeira pessoa, ele também vê o Espírito Santo presente, ele vê a igreja de todo o tempo, o povo de Deus do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Ele contempla os 24 anciãos, representando o povo de Deus de todas as épocas, de todo o tempo, das 2 alianças. Mas ao olhar para o capítulo 5, amados, que coisa linda, ele contempla a direita do Pai, aleluia. Ele contempla um livro com 7 selos, e este livro há um ecoar no céu: quem é digno de desatar os 7 selos deste livro? E parece que há um silêncio no céu, ninguém responde. De repente, a Bíblia Sagrada vai dizer que no capítulo 5, João começa a chorar. A Bíblia é clara em dizer que João chora, as lágrimas do rosto de João são derramadas. Oh, aleluia, oh, glórias ao Senhor. Vai dizer o capítulo 5: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte:
quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O verso 4 continua: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha o que diz o verso 6: então vi no meio do trono, no capítulo 4, João não havia se deparado ou visto a figura do Cordeiro, a presença do Cordeiro, mas olha o que diz no capítulo 5: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um Cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ah, meu Deus do céu! Ao olhar para a cruz, os homens da lei, os principais lá do Sinédrio, pensaram: acabamos com ele, acabou-se a história do cristianismo, não haverá mais esse Cristo lá de Nazaré, não haverá mais. Gamaliel chega a dizer: olha, se de fato isso procede de Deus, então não vamos lutar contra a causa de Deus, porque 2 homens passaram na história e houve quem os seguisse, houve discípulos, mas indo eles, morrendo eles, todos os discípulos se foram. Então, ao olhar para a cruz, aleluia, parecia que estava acabando com a história. Na concepção daqueles que passavam e, segundo a Bíblia, maneavam as suas cabeças, como ironizando, como zombando, como escarnecendo. Ao olhar para a cruz, diziam assim: onde está aquele que dizia, aleluia, destruirei, e ao terceiro dia será tudo construído? Eles olhavam para a cruz e a Bíblia diz que eles escarneciam, porque eles achavam que estavam marcando aquele que o apóstolo Pedro, no capítulo 2, vai dizer que ele é o autor da vida. Agora eu chamo a sua atenção: como é que se pode matar o autor da vida? Se você entender um pouquinho acerca de autoria é aquele que cria, aleluia. Autoria é aquele que compõe, aleluia. Aí o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, na sua primeira pregação, ele vai dizer: o autor e consumador da vida. Eles pensavam que estava matando o Cristo, eles pensavam que estavam colocando o ponto final na história de Cristo, mas ali pendurado estava o autor da vida, o verbo de Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que será, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o Senhor da igreja, aquele que está aqui nesta manhã. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro foi, aleluia. A pergunta nos céus era: no céu, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Aí o verso 6 vai dizer: o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, porque diante do Cordeiro a igreja se prostra, diante do Cordeiro a igreja se adora, diante do Cordeiro não há reis, não há homem grande, não há homem com poder que não se prostra, aleluia. A gente tende a se prostrar diante de tantas coisas, mas nós entendemos, à luz da Bíblia Sagrada, que é somente diante dele que se prostra, somente diante dele que se prostram, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Aqui vai um recado. Você que acha que a sua oração não passa do teto, você que acha que a sua oração não chega até o trono da graça, vai dizer que as orações dos santos, aleluia. Sabe aquele dia que você dobrou os joelhos e disse: eu estou com a sensação que estou sozinho, eu estou com o sentimento que as palavras estão sendo jogadas ao vento. A Bíblia vai dizer que a oração do justo, a oração dos santos, são coletadas lá no céu. Deus prepara momentos angustiosos para que a gente se prostre diante dEle. Meus amados, eu estou sentindo a presença de Deus. Não é em vão a luta que você está enfrentando, não é sem propósito, não está sendo em vão. Deus quer que você se prostre. Enquanto a igreja se prostra, o nome dEle é glorificado. Prostração significa rendição, é reconhecer que nada somos, é reconhecer que somos miseráveis, é reconhecer que o dinheiro não muda nada na nossa vida, mas reconhecer que somente Ele, tudo através dEle, a partir dEle, por meio dEle, é que aqui estamos glorificando a Ele. Sabe por que você chegou aqui? Porque sepulturas foram abertas. Sabe por que você chegou aqui? Muita gente, amados, muita gente era para ter morrido no ventre, mas o Senhor olhou e disse: aqui assim eu te marco, porque eu tenho um projeto na sua vida aqui na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. É tão lindo que houve, pastor Adilson, um louvor congregacional nos céus, evangelista Ricardo. Houve um louvor congregacional, capítulo 4, houve o primeiro louvor, a doxologia, o primeiro louvor no capítulo 4. Mas no capítulo 5, agora a Bíblia vai dizer que além dos 4 seres, dos 24 anciãos, os anjos e anjos, milhares e milhões, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto e com teu sangue. Amados, por favor, tente encontrar outra moeda de compra que não seja o sangue. O louvor congregacional nos céus é muito claro: e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí no verso 12 continua o louvor: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Mas o louvor não se encerra, porque ele continua no verso 13: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor,
a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Ministério de louvor, vem aqui. Digno, aquele hino digno, vem aqui. A igreja se coloca de pé. Digno Cordeiro. Lembra dele? Eu só queria, não é sensacionalismo, mas eu queria que o louvor congregacional nos céus fosse extensivo à igreja que se reúne nesta manhã. Você não vai olhar para mim, olhar para o seu irmão da esquerda e da direita. Eu quero que você se imagine diante do Cordeiro. Nós estamos aqui com os elementos da Santa Ceia. O pão que representa o Deus encarnado, o corpo de Cristo. O vinho que representa o sacrifício de Cristo. Eu não quero que vocês se atenham aos elementos que representam o corpo e o sangue. Eu quero conclamar a igreja com os olhos da fé. Ao fechar os nossos olhos físicos, que os olhos espirituais, na nossa pequenez e na nossa limitação humana, eu quero lhe conclamar a contemplar o Cordeiro. Se você sentir vontade de pular, que pule. Se você sentir vontade de levantar as mãos, que levante. Se você sentir vontade de se ajoelhar, se prostrar, que fique. Mas eu quero que você agora se conecte nos céus, enquanto o ministério de louvor vai louvar. Eu não estou preso aqui à gritaria, não. Eu quero que no enlevo espiritual, eu quero que a sua alma neste exato momento, não meramente uma expressão corporal, física, mas a sua alma se derrame diante deste Cordeiro. E eu começo a partir de agora. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono
Ore comigo, Senhor. A tua presença nesta casa é palpável. Só não sente quem está morto, ó Pai. Lágrimas estão sendo derramadas. Senhor, ninguém que entrou aqui nesta casa neste dia de amanhã, de domingo cedo, pela manhã, é digno. Espírito Santo, começa a visitar corações petrificados em pedras. Espírito Santo, visite cada crente nesta manhã. Renove, Espírito Santo, a tua igreja. Dê dons à tua igreja, ó Espírito Santo. Nos ensina a cultuar, ó Espírito Santo. Nos ensina a adorar. Nos ensina a tributar a Ti, ó Senhor, louvor, exaltação. Ai, obiai, obichei, andai, obiai, arabash, necai. Quem não é batizado, que seja nesta manhã, em nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Que a igreja possa viver nesta manhã uma experiência única, uma experiência verdadeira. Pregamos sobre os céus, mas nós não vivemos o céu. Pregamos sobre o banquete espiritual, mas não nos fartamos dele. Pregamos sobre o Espírito, mas não vivenciamos o Espírito. Que nesta manhã, no vigor do Espírito, a igreja seja renovada, independente da idade, independente do tempo, independente do tempo de membresia, independente do tempo de conversão. Que o vigor espiritual esteja presente. Rei obiai koyanei obiarabai aranai arasho. Rei oyandai oyari oyashinai. Riro biakindo yasinda. Rinai, onde estão os profetas? Rinai obiacantarabalai. Os instrumentos, por favor, interrompa por um instante só.
Eu não posso terminar este período aqui sem perguntar se há entre nós. Domingo passado, talvez domingo passado, é isso mesmo. Eu fiz uma pergunta aqui pública para a igreja, para que aquele que não tenha certeza, convicção da sua salvação. Pastor, eu não tenho convicção da minha salvação. Se o arrebatamento acontecer hoje, pastor, eu não sei. Literalmente não sei. Não é motivo de vergonha. Vergonha é se o arrebatamento acontecer e você não estiver no livro da vida. Eu quero perguntar se há entre nós. Nós não estamos aqui como igreja para reparar, nós estamos aqui na igreja para interceder, para orar. Eu quero convidar aqui à frente, se você que não tem convicção, mesmo sendo professo desta fé, mesmo já fazendo parte da igreja, mas antes deste ato da Santa Ceia do Senhor, eu pergunto aqui, se você não tem a convicção da salvação da sua alma, eu quero lhe convidar a vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Pastor Adilson, por favor, pode assumir aqui a igreja em espírito de oração. A igreja em espírito de oração. Não se pode permitir que nessa caminhada com Cristo, alguém não tenha convicção da salvação da sua alma. No primeiro tempo, o arrebatamento da igreja. 7 anos se passam, aí sim, chega a manifestação em glória de Cristo, onde todos os olhos, todas as nações, todas as tribos, o verão, mas agora para a sua ira. Eu não sei se há entre nós, existe sim. A igreja, levante a mão direita para cá. Pastor Adilson, por favor. Pastor Adilson estará orando. Nós estamos em espírito de oração. Aleluia. Jamais pode pairar dúvida na nossa mente. Jamais. Jamais pode pairar incredulidade. E você vai ver a partir de hoje. Inclusive quero já até aproveitar aqui nesta manhã para dizer o que Paulo vai escrever: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a partir deste dia, deste ato aqui na frente, pairar alguma dúvida, você vai repreender e não vai aceitar. Porque pode ser que o inimigo tente, por mais que ele não seja onisciente, ele não penetre na sua mente, mas ele cria cenários, situações e dardos são lançados para que possam permear na mente, e dardos este que possa trazer dúvidas, incredulidade, dizendo: será mesmo? Mas a partir deste ato público, eu quero repetir, a partir deste ato público, não permita por nada que surja ou insurja na sua mente dúvida acerca da salvação da sua alma, porque é pela fé. Eu quero que a igreja estenda a mão direita para cá, e o pastor Adilson vai orar ao Senhor